A mansão dos Parker não era apenas uma casa. Era um monumento à opulência, erguido sobre a fortuna inesgotável de Augusto Parker e a graça impecável de sua esposa, Vivian. Cada canto exalava um luxo discreto, porém avassalador. Dos reluzentes carros importados na garagem, às raras obras de arte nas paredes. Suas festas grandiosas, que paravam a alta sociedade, eram contos de fadas modernos. Uma equipe doméstica invisível garantia que a vida dos Parker fosse um balé perfeitamente orquestrado, livre de qualquer imperfeição. Com 2 filhos, Sofia e Lucas, a personificação da alegria infantil e uma reputação intocável, os Parker eram, sem dúvida, a família mais invejada. Eles representavam o epítome do sucesso, harmonia e felicidade. No entanto, por trás daquele deslumbrante véu de seda, uma rachadura quase imperceptível começava a se formar. Um sussurro de dissonância que prometia desintegrar a perfeição. Algo se desenrolava nas sombras do luxo, algo que, em breve, mudaria tudo para sempre. O paraíso dos Parker estava prestes a ser testado. Se esta história de mistério te prende, deixe seu like e inscreva-se para o canal crescer. Sua ajuda é essencial para continuarmos explorando narrativas como esta. Foi em uma tarde de verão, sob o sol dourado beijando os gramados da propriedade Parker, que ela fez sua entrada. Emily. Sua figura era a própria definição de juventude e vitalidade, com um sorriso que irradiava calor e uma educação primorosa. Suas referências eram irretocáveis, seu currículo notável e seu talento natural com crianças quase mágico. Emily não demorou a conquistar Sofia e Lucas. Foi um amor à primeira vista, um elo instantâneo que trouxe leveza e risadas à rotina dos pequenos. Vivian, exausta de babás ineficientes, sentia um alívio palpável. Finalmente encontrava a peça perfeita para o quebra-cabeça de sua vida. Uma sensação de paz tomou conta da mansão e a família Parker parecia, enfim, completa. Contudo, em meio a essa aparente perfeição, uma verdade sombria jazia oculta, esperando o momento certo para emergir. Ninguém poderia imaginar que aquela mulher, tão encantadora e prestativa, escondia um passado obscuro e uma missão que estava muito além de cuidar de 2 crianças. Os primeiros dias se transformaram em semanas de pura harmonia. Emily era a personificação da eficiência, gentileza e dedicação. Ela guiava as crianças pelos parques com energia contagiante, transformava as lições de casa em brincadeiras e tecia histórias antes de dormir. A rotina da mansão fluía com leveza inédita, mas de forma quase imperceptível. Como a névoa ao amanhecer, sinais sutis começaram a surgir, pequenos desvios que, isolados, poderiam ser meras coincidências. Uma noite, a tranquilidade foi quebrada. Augusto, descendo para buscar água, notou uma luz acesa no quarto de hóspedes de Emily. Ao se aproximar, distinguiu uma voz baixa e percebeu que Emily falava ao telefone em uma língua que ele não reconheceu, algo gutural. A conversa era breve, tensa. Ao notar sua presença, ela desligou abruptamente. Com um sorriso forçado, Emily explicou ser um parente distante doente, uma desculpa que, para Augusto, soou estranhamente ensaiada. Ele sentiu uma pontada de desconfiança, mas preferiu não alarmar Vivian. O incidente, porém, ficou gravado em sua mente. Dias depois, a tensão se intensificou. Vivian, arrumando o quarto de Emily, encontrou uma caixa de madeira escura, intrinsecamente trabalhada, escondida no fundo do armário. A caixa estava trancada com um cadeado antigo e sua superfície parecia ter marcas de uso. Uma curiosidade incontrolável a invadiu. Estava prestes a tentar abri-la, com as mãos trêmulas, quando ouviu passos se aproximando. Rapidamente, Vivian escondeu a caixa, disfarçando a descoberta. Embora a caixa estivesse fora de vista, seu encontro acendeu uma centelha de desconfiança na mente de Vivian. A babá, tão perfeita e transparente, agora parecia ter uma camada secreta. Quem era realmente aquela mulher que se infiltrara tão facilmente em suas vidas, sob o próprio teto, cuidando de seus filhos?
E por que ela sempre parecia saber demais sobre os hábitos da casa, a rotina de Augusto, os segredos da família que nem os funcionários mais antigos conheciam? A perfeição de Emily, antes tão reconfortante, agora começava a parecer excessiva, quase como uma fachada construída. As perguntas começaram a acumular-se na mente de Vivian e de poucos também na de Augusto, que notava os estranhos padrões. A babá parecia ter olhos em todos os lugares, uma capacidade quase premonitória de antecipar problemas. Uma vez, ela alertou Augusto sobre uma falha no sistema de segurança da mansão antes mesmo do técnico perceber a anomalia. Foi uma observação precisa, quase técnica, que salvou os Parkers de uma vulnerabilidade. Outra vez, com agilidade surpreendente, interceptou um entregador que tentava entrar pela porta lateral sem identificação, um homem que parecia apressado e suspeito. Seriam apenas coincidências? Talvez, argumentava a parte mais racional de Vivian. Mas o acúmulo desses incidentes, a forma como Emily sempre estava um passo à frente, como se lesse o ambiente e as intenções alheias, começou a corroer a sensação de segurança. O clima na casa, antes leve e despreocupado, começava a mudar, tornando-se carregado de uma tensão sutil, um pressentimento de que algo muito maior estava em jogo. A intuição de Vivian, uma voz silenciosa que ela raramente ignorava, gritava que havia algo profundamente errado com a babá perfeita. A trama está ficando cada vez mais intrigante, não é? Se você está sentindo a mesma apreensão que a família Parker, conte-nos nos comentários o que está achando da história e de qual cidade ou país nos acompanha. Sua opinião é muito importante. Sentindo-se cada vez mais insegura e angustiada, Vivian decidiu que não poderia mais ignorar os avisos de sua intuição. A dúvida era um veneno lento e ela precisava de respostas. Com a discrição exigida, procurou um amigo de longa data na polícia, um detetive de confiança, e pediu uma verificação minuciosa dos documentos e histórico de Emily. O pedido foi feito com um tom de urgência, quase de desespero. E foi então que o mundo dos Parker, construído sobre a perfeição e o controle, desmoronou com um estrondo. O relatório chegou em um envelope lacrado, e cada linha era um golpe. O nome verdadeiro da babá não era Emily. Sua idade, seu local de nascimento, sua trajetória profissional, tudo era uma farsa elaborada. Pior ainda, a investigação revelou um passado longe de ser o de uma simples cuidadora de crianças. Havia registros confidenciais, menções a operações de risco e até mesmo ligações com serviços de inteligência, códigos e siglas que Vivian mal compreendia, mas que indicavam algo grandioso e perigoso. O choque foi devastador. Como alguém com um histórico tão complexo havia conseguido se infiltrar tão profundamente em suas vidas, sob o próprio teto, cuidando de seus filhos? Com lágrimas escorrendo pelo rosto, a raiva misturada com a incredulidade, Vivian confrontou Emily, a verdade rasgando o ar da mansão. Mas a resposta que recebeu foi ainda mais surpreendente. Emily, com uma frieza calculada e uma voz firme, revelou que era de fato uma agente infiltrada. Sua missão, proteger a família Parker de uma ameaça real e iminente, uma organização criminosa internacional de alto escalão, cujo objetivo era sequestrar Sofia e Lucas para extorquir o vasto império financeiro de Augusto. Com a revelação de Emily, tudo aquilo que antes parecia estranho e desconexo, agora se encaixava em um quadro aterrorizante, mas logicamente coerente. As ligações secretas em línguas estrangeiras, o conhecimento profundo da mansão, da localização das câmeras de segurança aos pontos cegos do jardim, o comportamento hiperatento e a forma como ela antecipava cada passo e cada perigo, não eram sinais de espionagem, eram evidências de uma vigilância constante, de uma preparação meticulosa. Emily não estava ali para observar seus hábitos, ela estava ali para defendê-los, para ser a primeira linha de defesa contra um perigo que os Parker sequer imaginavam existir. O perigo era muito maior e mais iminente do que qualquer um deles poderia ter previsto. A babá era, na verdade, uma guardiã silenciosa. Naquela mesma noite,
a verdade se materializou com uma brutalidade arrepiante. Um grupo armado, profissional e letal, invadiu a propriedade Parker. Eles se moviam silenciosamente, como fantasmas na escuridão, com a intenção clara de sequestrar as crianças e desestabilizar a família. Mas Emily estava mais do que preparada. Cada treinamento, cada missão anterior, cada instinto de sobrevivência se uniu em movimentos ágeis e precisos. Com uma destreza impressionante, ela desarmou os invasores um a um, transformando a mansão em um campo de batalha improvável. A prioridade de Emily era clara: proteger as crianças. Com uma força e uma coragem que os Parker nunca haviam testemunhado, ela conduziu Sofia e Lucas, junto com seus pais aterrorizados, a um esconderijo secreto, um bunker sofisticado construído nos fundos da mansão que a família nem sabia que existia. Os Parker, paralisados pelo medo, assistiram, da segurança daquele refúgio improvisado, ao verdadeiro rosto da mulher que haviam contratado apenas para cuidar de seus filhos. Ela era uma guerreira, uma figura indomável, em meio ao caos. Durante o confronto, Augusto, movido pelo instinto de proteger sua família, tentou se juntar à luta. Mas Emily, com uma autoridade inquestionável, ordenou que ele ficasse com a família, mantendo-o seguro. Minha missão é protegê-los. Essa é a única razão pela qual estou aqui, disse ela com uma frieza cortante e uma convicção inabalável. O caos durou minutos que se estenderam como horas, cada segundo carregado de adrenalina e de pavor. Quando a polícia, finalmente alertada pelo sistema de segurança ativado por Emily, chegou, a ameaça havia sido completamente neutralizada. Os invasores estavam imobilizados e a mansão, embora marcada pela luta, estava segura. Na manhã seguinte, o sol nascia timidamente sobre a mansão Parker, mas a atmosfera ainda estava carregada de uma estranha mistura de alívio e incredulidade. Emily estava pronta para partir. Sua identidade, agora exposta, comprometia sua segurança e a eficácia de sua missão. Ela não poderia mais permanecer ao lado da família Parker sem colocar a todos em risco. Mas, antes de ir, com um olhar de seriedade e propósito, entregou a Vivian um dossiê completo, meticulosamente organizado, com todas as informações sobre a operação secreta, relatórios detalhados, imagens dos criminosos e até mesmo cartas de recomendação de chefes de inteligência atestando sua competência e lealdade. Era a prova irrefutável de tudo o que havia acontecido, uma verdade dura de engolir. Augusto e Vivian permaneceram em um silêncio pesado. Não sabiam se sentiam uma gratidão avassaladora, um medo persistente da vulnerabilidade exposta ou um arrependimento profundo por terem duvidado dela. Tinham sido enganados em sua percepção, sim, mas também haviam sido inquestionavelmente salvos por essa mesma mentira. As crianças, Sofia e Lucas, com os olhinhos marejados, choraram ao saber que sua babá querida iria embora. Emily ajoelhou-se diante deles, acariciando seus rostos com uma ternura que contrastava com sua força interior. Nunca deixem de confiar em quem ama vocês de verdade, sussurrou, suas palavras carregadas de um significado que eles só entenderiam no futuro. Meses passaram e a vida dos Parker nunca mais voltou a ser a mesma. A mansão parecia segura, os sistemas de segurança foram reforçados a níveis quase militares, mas havia sempre uma sombra de incerteza pairando sobre cada canto, um lembrete constante da fragilidade da sua antiga perfeição. A confiança, uma vez inabalável, havia sido reconstruída sobre novas bases. Entretanto, uma manhã fria de outono, uma carta sem remetente chegou, discreta e misteriosa. Nela, apenas uma frase escrita à mão, em uma caligrafia familiar e decidida. Missão cumprida. Eles estão seguros. Era o último sinal de Emily, um alívio silencioso. Emily desapareceu do mapa, tornando-se uma lenda para os Parker. Alguns dizem que foi realocada para uma nova operação, sua identidade novamente transformada, sua missão em andamento. Outros acreditam que ela abandonou tudo,
cansada da vida de agente, e começou uma nova vida em algum lugar remoto. Mas uma coisa era certa: para sempre gravada na memória da família Parker, eles jamais esqueceriam a babá que, por trás de um sorriso gentil e de um uniforme discreto, escondia uma guerreira disfarçada. Uma mulher cuja verdadeira identidade, cuja coragem e lealdade só foi revelada no momento exato em que o destino exigiu a mais pura forma de heroísmo. Porque, no fim das contas, a pessoa em que mais confiaram, aquela que se tornou parte essencial de suas vidas, era justamente aquela que mais mentiu sobre quem realmente era. Mas, paradoxalmente, foi também ela quem mais os amou e protegeu, sacrificando sua própria identidade para garantir a sua segurança. A história de Emily Parker se tornou um testamento de que a verdade, às vezes, se esconde nas profundezas mais inesperadas. Se você foi cativado por essa jornada, não se esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal e explorar nossos outros vídeos repletos de mistérios e revelações. Sua próxima descoberta pode estar a apenas um clique.